Reforço L. Transferência de calor. 24 litros de água a 11,3 graus Celsius, colocado em uma panela de ferro com condutividade térmica 74/4 joules por metro segundo Kelvin, cujo fundo possui 553 mm de diâmetro e 4,2 mm de espessura, leva 46 segundos para aquecer 1 grau Celsius quando colocados na chama de um fogão a gás. A quantidade de calor absorvida pela água ao aquecer 1 grau Celsius. Então, primeiro passo, determinar essa quantidade de calor. Eu vou usar a equação 3 da unidade K. Quantidade de calor igual a massa vezes C vezes ΔT. Então, a massa é volume vezes densidade, 24 vezes 1000, são 24.000 gramas de água. Calor específico, 4,186 joules por grama grau Celsius. ΔT, 1 grau Celsius. Então, 24.000 vezes 4,186 dá 100.464 joules. Ou, arredondando, 100.500 joules. Pergunta B. A temperatura da superfície em contato com a chama, em graus Celsius. Agora eu vou usar a equação 1 do polígrafo. Quantidade de calor igual a condutividade térmica vezes área vezes tempo vezes temperatura interna 1 menos temperatura 2 dividido pela espessura. Então, quantidade de calor vezes espessura igual a condutividade térmica vezes área vezes tempo vezes diferença de temperatura. Então, temperatura 1 menos temperatura 2 vai ser quantidade de calor vezes espessura dividida por KAT. Isto leva finalmente que a temperatura 1 da chama, da superfície externa da panela em contato com a chama, é igual à temperatura 2, que é a temperatura dentro da panela, mais quantidade de calor vezes espessura dividido por condutividade térmica vezes área vezes tempo. Então, agora os dados que eu tenho. A temperatura dentro da panela, temperatura 2, 11,3 graus Celsius. A quantidade de calor, 100.464 joules. A espessura, 4,2 milímetros, que são 0,0042 metros. A condutividade térmica do ferro, 74/4 joules por metro segundo Kelvin. A área é πr ao quadrado. Então, π vezes 553 dividido por 2, 3 dividido por 2 igual. E isto elevado ao quadrado vezes π igual 240.181 milímetros quadrados. Isso eu tenho que dividir por 1 milhão e eu vou ter 0,2402 metros quadrados de área do fundo da panela. O tempo é dado no exercício, 46 segundos. Então, agora, substituindo todos esses dados na equação T1 igual a T2 mais Q vezes E sobre KAT, nós vamos ter que T1 é igual a 11,3 mais 100.464 vezes, então, 100.464 vezes 0,0042, 421,988
dividido por, embaixo eu tenho 74,4 vezes ponto 2402 vezes 46.822,06. Então agora, continuando a conta, eu vou fazer 421,95 dividido por 822 421,95 divide por 822 é igual a 0,5133 mais 11,3 igual 11,81 graus a temperatura da superfície da panela em contato com a chama. Então, praticamente a mesma temperatura interna, porque o metal é um bom condutor. Isso pode parecer que está errado, porque a gente imagina que a chama é muito quente, mas se nós olharmos bem, quando um metal é colocado no fogo, o fogo não encosta no metal, se forma fina camada de um pouquinho mais do que 1 milímetro, talvez, de ar quente entre a panela e a chama. Uma vidraça vertical com 131 cm de altura e 152 cm de largura, 10,5 mm de espessura, separa uma sala climatizada onde a temperatura é mantida em 22,6 graus Celsius do ambiente externo, onde a temperatura é de 34,9 graus Celsius. Considere a condutividade térmica do vidro, K igual a 0,74 Joule metro segundo Kelvin, e a constante convectiva para superfícies planas verticais, H igual a 1,8 Joule por segundo metro quadrado. Determine, letra C, a temperatura média da vidraça. Então, a temperatura média é fazer a média aritmética simples das temperaturas externa e interna. A temperatura externa é de 34,9 graus, a temperatura interna é de 22,6 graus. Então a média vai ser 34,9 mais 22,6 dividido por 2. Então, 28,75 graus Celsius é a temperatura média da vidraça. A quantidade de calor trocada em 1 minuto por convecção se a temperatura da superfície da vidraça for igual à temperatura média. Então, vou usar a equação 2. Então, quero saber a quantidade de calor, vai ser a constante convectiva vezes a área, vezes o tempo, vezes raiz quarta do módulo da temperatura de superfície menos temperatura do fluido na quinta. Então, neste caso, eu vou supor que a temperatura da superfície da vidraça é de 28,75 graus Celsius. Na verdade, esta é a temperatura média, que se encontra no interior da vidraça. A superfície externa vai estar um pouquinho maior do que 28,75 e a temperatura interna da superfície interna da vidraça deve estar um pouco menor do que 28,75. Então vamos aos dados. O H está dado no exercício, é 1,8 Joule por segundo metro quadrado. A área eu devo calcular, eu conheço a altura e a largura da vidraça. Então, 131 centímetros vezes 152 centímetros, 131 vezes 152, a área é de 19.912 centímetros quadrados.
eu vou precisar usar ela em metro quadrado, então divide por 10.000, 1,9912 metros quadrados. O tempo de 1 minuto são 60 segundos. A temperatura da superfície é o 28 a 75 graus Celsius que acabamos de calcular. E a temperatura do fluido é a temperatura do ar que está dentro da sala, 22,6 graus Celsius. Substituindo na equação, então tem 1,8 vezes 1,9912 vezes 60 vezes raiz quarta de 28,75 menos 22,6 igual 6,15. Então, raiz quarta de 6,15 é a mesma coisa que 6,15 elevado na 5 quartos. 5 quartos é 1,25. Então, isto aqui elevado na 1,25, 9,68. Então, 215,05 vezes 9,68 vezes 215,05, 2082,7 joules é a quantidade de calor trocada pela vidraça em 1 minuto. Arredondando, 2083. Letra E. Determine a diferença entre as temperaturas das superfícies interna e externa para que a vidraça possa conduzir o calor calculado no item D, em graus Celsius. Então, usando a equação 1 do polígrafo, a quantidade de calor é igual a K vezes a condutividade térmica, vezes a área, vezes o tempo, vezes a diferença de temperatura, dividido pela espessura do vidro. Ali eu vou isolar a diferença de temperatura, ΔT, vai ser quantidade de calor vezes espessura, dividido por condutividade, vezes área, vezes tempo. Então, os dados que eu tenho, a quantidade de calor, que foi calculada de 2082,7 joules. A espessura do vidro, que foi dada de 10,5 milímetros, em metros são 0,0105 metros. A condutividade térmica está dada no exercício, 0,74 joules por metro segundo Kelvin. A área foi calculada no exercício anterior, de 1,9912 metros. E o tempo de 1 minuto são 60 segundos. Substituindo tudo isso na equação, eu vou ter que a diferença de temperatura é 2082,7 vezes 0,0105 dividido por, abre parênteses, 0,74 vezes 1,9912 vezes 60. Fecha parênteses, ali 82. E agora igual 0,24,735 é a diferença entre a temperatura da superfície externa e a temperatura da superfície interna. Então, baseado nisso, agora, calcular a temperatura da superfície interna da vidraça, se for considerada a diferença de temperatura calculada no item E, em graus Celsius. Então, a temperatura interna vai ser um pouquinho menor que a média, então eu vou pegar a temperatura média, que foi calculada anteriormente,
menos a metade da diferença entre a temperatura externa e a temperatura interna. Então, vai ser o 28,75 menos o 0,24,735 dividido por 2. Então, 28,75 menos, abre parênteses, 0,24735 dividido por 2, fecha parênteses. Tá? Então, 28,75 menos 0,12, 368, ou 336,75, e eu vou ter como resposta 28,6263 graus Celsius, da temperatura da superfície interna da vidraça. E aí agora a pergunta G, a quantidade de calor trocada em 1 minuto por convecção se a temperatura da superfície da vidraça for igual à temperatura calculada no item F, em joules. Então, vou trabalhar de novo com a equação 2, quantidade de calor é a constante convectiva vezes área vezes tempo vezes raiz quarta da diferença de temperaturas elevada na quinta. Os dados que eu tenho, H foi usado anteriormente, 1,8, a área já foi calculada, 1,99 metros quadrados, o tempo de 1 minuto são 60 segundos, a temperatura da superfície, então agora nós vamos considerar 28,6263, e a temperatura do fluido continua 22,6 graus Celsius. Substituindo na equação, eu vou ter a primeira parte, 1,8 vezes 1,9912 vezes 60, 215,05 arredondado, vezes raiz de 28,6263 menos 22,6. 6,0263. Isto elevado na 1,25. Então, eu vou ter agora 215,05 vezes 9,442. Então, vezes 215,05 dá 2030,5 joules. Então, notem que essa diferença deu na pergunta D, obtivemos quantidade de calor de 2081 joules, agora 2030,5 joules. Se essa diferença de 50 joules aproximadamente for aceita como um erro de medida, eu posso parar as contas. Agora, se eu quiser ter mais precisão, eu teria que repetir as contas I, F e G usando esta quantidade de calor, 2030,5 no lugar do 2082. Isso iria resultar provavelmente num ΔT um pouquinho menor, vou ter uma outra temperatura aqui, no final eu teria uma quantidade de calor um pouquinho menor. Aliás, um pouquinho maior. E aí, lentamente eu vou corrigindo até chegar na temperatura e na quantidade de calor realmente conduzida. Uma lâmpada incandescente com filamento de tungstênio com emissividade de 39% foi projetada para irradiar 35 watts de energia térmica quando a temperatura de seu filamento for de 2.990 graus Celsius. Determine, pergunta B, a área do filamento da lâmpada em centímetros quadrados.
Então, usando a equação 3 do polígrafo, eu tenho que a quantidade de calor é a emissividade, vezes a constante de Stefan-Boltzmann, vezes a área, vezes o tempo, vezes a temperatura Kelvin elevada na quarta potência. Então, a área vai ser a quantidade de calor dividido por emissividade, vezes constante de Stefan-Boltzmann, vezes tempo, vezes temperatura Kelvin na quarta potência. Então, os dados que eu preciso, a quantidade de calor são 35 joules. A emissividade, 39%, será usada como 0,39. A constante de Stefan-Boltzmann está no polígrafo, é 5,67 vezes 10 na menos 8. O tempo é 1 segundo, porque o watt é joule por segundo, então 35 watts, quer dizer 35 joules por 1 segundo. E a temperatura, 2.999 graus Celsius, então 2.990 mais 273,15 vai me dar 3.263,15 Kelvin. Substituindo esses dados na equação, eu vou ter 35 dividido por 0,39 vezes 5,67 vezes 10 na menos 8, vezes 1, vezes 3.263,15 elevado na quarta potência. Então, tem aqui, vou elevar isso aqui na quarta potência, e deu 1,13383 vezes 10 na quarta, vezes, abre parênteses, a primeira parte, 0,39 vezes 5,67 ESP 8 negativo e fecha parênteses. Então, o 2,2113 vezes 10 na menos 8 é resultado deste produto aqui. Então, agora, igual. Então, a área vai ser 35 dividido por 2.507.239. Divide por 35 igual e inverte. Então, a área é de 1,39 vezes 10 na menos 5, ou seja, 0,0000139596 metros quadrados. Como a resposta está sendo solicitada em centímetros quadrados, eu multiplico por 10.000. Então, a área é de 0,139596 centímetros quadrados. Com 4 algarismos, 0,1396 centímetros quadrados, resposta da pergunta H. A pergunta I. A potência absorvida se o ambiente está a 11 graus Celsius em watts. Então, a mesma equação que usávamos anteriormente. Como eu quero a potência, eu vou pegar a quantidade de calor dividido pelo tempo, que já me dá a potência, então o tempo vai desaparecer na equação. A emissividade eu tenho 0,39, a constante de Stefan-Boltzmann, a temperatura 11 mais 273,15, 284,15. A área, acabamos de calcular, está ali, 1,1395 vezes 10 a menos 5 metros quadrados, e que eu vou substituir, então, na equação da potência. Então, vamos começar. 284 elevado na quarta potência
1.000 milhões, 6 bilhões, 519 milhões. Vezes, abre parênteses, ponto 39, vezes 5,67 expoente 8 negativo, vezes 1,39596 expoente 5 negativo, fecha parênteses. Então, 3,0869 vezes 10 na menos 13 igual. Então, deu uma potência de 124 watts. Então, se nessa conta nós desconsiderarmos a temperatura ambiente, nós vamos ter um erro de 0,002 watts em uma potência de 35 watts. Então, essa potência insignificante poderia se resolver tranquilamente o problema sem levar em consideração a temperatura ambiente.